Boa noite, mister. Queria que você analisasse o resultado de hoje com todos os elementos que tivemos nessa partida aqui na Arena MRV. Boa noite. Bem, boa noite a todos. Em termos de resultado, um mau resultado para nós. O nosso objetivo era conquistar os 3 pontos. Na figura que foi o jogo, acaba por ser um ponto positivo. Primeira parte, não conseguimos com bola ter o domínio que pretendíamos, corrigimos na segunda parte, entramos muito bem na segunda parte, fizemos o gol. E depois foi aquilo que vocês viram, uma bola fora, depois marca-se escanteio. Eu acho que se tinha 40 mil pessoas, toda a gente veio, não foi aqueles lances com dúvida, foi 40 mil, toda a gente veio, mas mais do que isso, sinceramente, eu tenho alguns anos já de carreira, eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Eu nunca vi isto no futebol. Isto mostra que eu acho que as pessoas têm que ter algum cuidado. Isto é um derby mineiro, é um derby que empolga muita gente. E eu achava que este árbitro nem preparado estava para isto. Porque eu, sinceramente, se vocês já viram um árbitro puxar 4 vezes o cartão vermelho e depois não é vermelho, é amarelo, ele não estava preparado para isto. Coitado, eu acho que ele é o menos culpado disto. Leonardo Jardim, Adroaldo Leal, Rádio 98. O Cruzeiro segue dentro daquilo que foi planejado, do cronograma, que é a classificação para a Copa Libertadores. O Cruzeiro está ali, né, em terceiro lugar, está entre os 4 que se classificam direto. Mas agora eu queria que você falasse a respeito das dificuldades que o Cruzeiro vem tendo, principalmente com times que estão na parte de baixo da tabela. O Cruzeiro tem tido dificuldades contra esses times, né, mesmo sendo um clássico. Hoje o Atlético está nessa parte de baixo da tabela e o Cruzeiro vem agora de 4 jogos sem vencer, e isso é raro, né, de acordo com o que o Cruzeiro vinha apresentando no Brasileiro. Com certeza. Na vida e no futebol, a gente... Se você quiser vir para cá, pode vir para cá falar. Na vida e no futebol existe uma coisa, que é a análise, não é? Isto é uma pergunta muito engraçada. Se eu fosse jornalista, eu perguntava: nesta segunda volta, quantas derrotas tem o Cruzeiro? Era o contrário. Não perguntava nos últimos 4 jogos onde fomos jogar ao Flamengo, fomos jogar ao rival, à casa do rival, à casa do Flamengo, tivemos um mau jogo com o Sport em casa. Acho que esse é um ponto, mas os outros resultados são resultados normais. Agora a questão é, claro, que se a gente tivesse no período dos 6 jogos que antecederam esse, em que a gente depois do Mirassol tivesse 6 vitórias consecutivas, a gente já estava à frente de toda a gente, mesmo à frente do Palmeiras, que está a fazer o recorde de pontos dos últimos 8 anos. Por isso, eu antes do jogo eu disse, alguém de fora diz que a gente tem que ser campeão ou ser isto. Não. A nossa casa, quem manda é o dono, em primeiro lugar. O dono, as pessoas que mandam no futebol. E o projeto ficou definido para nós lutarmos por esta classificação. E é isso que vamos lutar. Se viesse outra coisa, se os outros distraíram-se, mas o Flamengo e o Palmeiras não vejo muitas hipóteses de distraírem, que eles estão a fazer quase recorde de pontos neste campeonato, que é dos melhores campeonatos dos últimos anos. Mister, eu queria te perguntar sobre esse primeiro tempo, que você falou que não foi muito legal. O que pode ser corrigido para ele não ser repetido? E se você me permitir também, o quanto é importante ter o Matheus Pereira em grande forma, né? Você vê ele com o Cruzeiro com um a menos, marcando, atacando, dando combate, criando. O quanto é importante um jogador também desse quilate, dessa qualidade. Obrigado. Com certeza que o primeiro tempo, por desmérito nosso, mas também por mérito do adversário. O adversário, vocês, para as provas nacionais, o
O Atlético não ganhou nenhuma vez, por isso ele tinha hoje a sua última chance no seu estádio perante os seus adeptos de ganhar um jogo ao Cruzeiro. Isto, vocês sabem que moralmente a história é assim, e eles pressionaram-nos muito na primeira parte, não conseguiram fazer isso a seguir no fim da primeira parte e no início da segunda, enquanto estava 11-11. Uma parte foi essa, outra parte foi alguns erros na saída de bola, estávamos a sair pelo lugar errado, corrigimos no intervalo, por isso as primeiras 2 jogadas logo da segunda parte a gente criou logo supremacia e conseguimos criar situações de jogar no meio campo adversário. Em relação ao Mateus, ele sabe, não foi hoje, é a época que ele está a realizar uma excelente época, está a conseguir manter o nível, mas também jogar na frente sozinho, para ter que vir armar e ter que ir em movimentos, o cansaço já era muito, por isso é que colocamos o Gabriel nos últimos 15, mais os 10 de prolongamento, mais 25 minutos para fazer esse trabalho, para a gente ter sempre alguém que pudesse dar alguma profundidade ao jogo. Jardim, boa noite. Rafael Nobre, do Jornal Tempo Esportes. Queria insistir um pouquinho nessa primeira resposta que você deu com relação ao Zanovelli. Você disse que ele talvez, com relação ao árbitro do jogo, o Zanovelli, você disse que ele foi o menos culpado de tudo que aconteceu a respeito disso. Entendendo o peso que você tem no futebol brasileiro, explicasse um pouquinho pra gente quem para você acha que é o mais culpado, o que você na verdade quis dizer com isso? O que eu quis dizer? Eu quis dizer que o árbitro, o que toda a gente vê. Você lembra-se de um árbitro puxar 4 cartões vermelhos e só um a acertar? Então vocês viram a mesma coisa do que eu, porque estão-me a perguntar a mim se vocês verem a mesma coisa? O que é que isto mostra? Eu não tive a psicóloga ao meu lado, mas isto mostra um comportamento de ansiedade, mostra um comportamento de não estar preparado para o desafio. Mas ele é até responsável. Não, ele foi colocado aqui. Se ele foi colocado, alguém que tem responsabilidades o colocou aqui. É fácil chegar aqui e bater no ar. Porra, ele estava nervoso, ele não sabia, ele estava decidindo tudo errado, além do escanteio que toda a gente viu. O escanteio toda a gente viu. Eu estava a 60 metros, 70 e vi fácil. O jogador deles dominou a bola ressaltou que aí fora. O nosso jogador até ficou na expectativa. Mas é fácil bater no ar. Mas toda a gente vê isso. Não é preciso ter uma carreira no futebol. Qualquer leigo percebeu que o Arte não estava no seu melhor estado do controle emocional. Jardim, o Cruzeiro que conquistou essa campanha, essa pontuação de um time bem intenso, todo mundo bem próximo, neste momento de oscilação tem sido um desafio para voltar a ter aquela atuação em tempo quase que integral nos jogos. Isso mostrou nesses últimos jogos aí uma oscilação que é um desafio para dar aquela retomada. Você tem sentido isso no dia a dia? Eu tenho sentido que não é fácil manter uma equipa durante uma época toda ao mais alto nível. E para teres uma equipa ao mais alto nível tens que ter já uma estrutura preparada para isso, que é entre uns e outros e está sempre a rodar. A nossa estrutura não está preparada ainda, talvez no futuro esteja, mas não está preparada para isso. E com certeza que existe alguma fadiga, já falei sobre isto, da equipa. Mas existe uma coisa muito boa, que é, mesmo hoje jogamos quase 43 mais 10, 50 minutos com 10, e vimos a malta a correr, a trabalhar, a honrar a camisola, e eu não posso pedir mais do que isto, não é? Eu não posso pedir aos jogadores mais do que isto, que eles mostram realmente que os cruzeirenses podem ter orgulho neles,
porque toda a gente andou atrás da bola, mesmo sem bola, muitas vezes jogamos sem bola na segunda parte, e eles tiveram esse princípio, que é o princípio básico de defender o clube, defender a equipa, e nessa parte eles estão de parabéns. Com certeza que existe sempre oscilações, não é só o Cruzeiro, todas as equipas têm momentos melhores, outros momentos que são menos efetivos. A gente tem um momento agora que a finalização, principalmente, não neste jogo, mas por exemplo com o Sport a gente podia ter concretizado mais alguns lances. E acho que a equipa não está no seu melhor momento, mas está num momento de trabalho, de atitude, de compromisso e é o que a gente quer manter isso, porque a seguir as coisas boas vão acontecer. Quando temos atitude, temos compromisso com o clube, a seguir as coisas boas vão acontecer. Jardim, boa noite. Guilherme Gonçalves da Fã FM. O jogo do Flamengo foi uma partida muito desgastante e o Cruzeiro sentiu fisicamente na partida seguinte. Hoje é uma partida que, com um jogador a menos, naturalmente o time cansou muito, teve que correr por mais um. Tem alguma ideia de, na sequência, tentar preservar um ou outro, rodar um pouco o time? Que a impressão é que o Cruzeiro tem sentido a parte física nos jogos, até pelo elenco ser um pouco mais curto. Claro, com certeza que era para encadear esta resposta na outra anteriormente. Nós com o Sport nós alteramos lateral direito, um zagueiro, um centroavante, um ponta, outra ponta, alteramos 5. Eu tive a sensação que no fim do jogo o pessoal diz: porra, já estavam com saudades dos que estavam de fora. O futebol é assim, porque muitas das nossas segundas linhas, e não estou a falar do Gabriel, por exemplo, que é uma opção, mas muitas das segundas nossas linhas não têm feito uma época ao nível das primeiras linhas, não é? Senão não eram as primeiras linhas. E às vezes existe este desequilíbrio. Eu gosto de mudar 2, 3 peças, mas não gosto de mudar uma equipa 6, 7 jogadores, que a seguir a gente perde um pedacinho a nossa característica. Porque se nós mudarmos muitas peças, temos bons jogadores, mas com características diferentes no banco, e depois o que acontece? O jogo muda, deixamos de ser equipa pressionante, deixamos de ter a agressividade na recuperação de bola, deixamos perder alguns momentos. Por exemplo, a gente não tem um Christian no banco para entrar para fazer a mesma coisa, não temos um jogador como o Villalba no banco para fazer a mesma coisa. Não temos um jogador como o Kaique no banco para fazer a mesma coisa. Igual, temos jogadores diferentes. Temos uma das maiores promessas do futebol mundial, que é o Pratos, mas é um jogador diferente. É um jogador com outras características. Temos hoje fez um grande jogo o Jonathan, mas tem outras características. Por isso a gente às vezes, quando faz muitas alterações, também altera-se a característica do nosso jogo. Boa noite, Jardim. Aqui atrás. Nath, ESPN, tudo jóia? Primeiro, eu queria te perguntar sobre o Caio Jorge, porque desde o fim do primeiro tempo ele já apresentava um certo nervosismo. Ele tomou o cartão, depois teve aquela cena dele apertando a mão do Ivan Roman machucado. Se você, no intervalo, você não cogitou substituir o Caio Jorge e também como lidar com essa situação da arbitragem, porque esses erros eles estão se tornando comum. A gente viu o Grêmio, São Paulo, Botafogo reclamando. Se existe algum preparo, alguma conversa antes dos jogos para evitar que aconteça a situação que aconteceu com o Caio Jorge, de se desesperar, de perder o controle depois de um erro? Sinceramente, o Caio Jorge foi punido por uma situação que ele não devia ter feito, ok? Mas eu às vezes penso que nós somos também umas primadonas, um gesto daqueles dá cartão vermelho, e depois eu vejo muitos jogadores dentro de campo ofender, desde a mãe ao primo ao árbitro, e o árbitro está tudo certo. E depois fazemos um gestozinho, os gajos estão-me a roubar, pronto, vermelho. Às vezes que há coisas que as pessoas devem pensar bem antes de agir.
Para mim é mais grave um jogador ofender um árbitro, com aqueles nomes que eu não vou dizer aqui que esta hora, mas esta hora também as crianças já estão a dormir, do que fazer um gesto, roubar. Acho que há coisas no futebol que eu não consigo entender, mas também não há agora que eu vou entender. Jardim, aqui. Hoje é dia do professor aqui no Brasil. Então é o meu dia. E normalmente aqui a gente chama os treinadores de professor também. Parte desse trabalho, ainda puxando um pouquinho pela última pergunta, o controle psicológico talvez seja uma das tarefas mais difíceis do professor para essa turma de jogadores que você tem que lidar? Em primeiro lugar, eu queria vos dizer, eu sou professor, mas é de carteira assinada. Não sou professor só sou licenciado em Educação Física e durante 10 anos dei aulas, por isso hoje é o meu dia. Como treinador, você sabe que em Portugal não se chama treinador, não se chama professor, chama-se treinador. Em relação à parte psicológica, com certeza que é fácil de recriminar os jogadores quando temos uma vantagem grande de dizer, não, os árbitros erram poucas vezes contra nós. Mas quando erram muitas vezes, às vezes é mais difícil da gente gerir. Mesmo, eu falo por mim, eu já tenho 2 cartões amarelos, não é? Mas eu às vezes vejo aí estatísticas das equipas que têm mais beneficiado e menos beneficiado. E vocês sabem melhor do que eu. É mais fácil de gerir, né? Quando somos beneficiados é mais fácil de gerir. Quando somos muitas vezes prejudicados é mais difícil de gerir, mas com certeza temos que manter sempre o nosso comportamento profissional e em termos psicológicos manter o autocontrole, que é uma coisa fundamental. Não só com a arbitragem, mas também com a disciplina e com todas as coisas inerentes a uma equipa de futebol.